Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Essa questão aqui é do Colégio Naval do ano de 2017 e diz o seguinte: considere os seguintes processos: a atração do ferro pelo ímã, a combustão da gasolina, o desaparecimento de bolinhas de naftalina, o enferrujamento de um prego, são processos químicos somente. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui em cada um desses itens. O que é um processo químico, né? O que são as reações químicas? Reação química ou processos químicos é quando você tem, de um lado, os reagentes. Reagentes são as coisas que você mistura para que elas mudem a constituição de sua matéria e se transformem em uma coisa diferente, que a gente vai chamar de produtos de uma reação. Então, uma reação química é quando você tem uma coisa que ela tem uma natureza, ela tem uma constituição e ela vai ser alterada, ela vai se modificar para virar uma outra coisa. Geralmente a gente representa em equações químicas as reações da seguinte maneira: a gente tem um tipo de molécula A mais um tipo de molécula B que reagem entre si para formar um produto. No caso, o produto pode ser AB. AB é uma coisa diferente de A e diferente de B, tá? Então, eu tinha um reagente, na verdade, nesse caso aqui, dois reagentes que formaram um produto. Eu poderia ter dois reagentes formando dois produtos, um reagente formando dois produtos, tá? São coisas diferentes. Então, para ser um processo químico, você tem que ter uma mudança na matéria. Quando a gente fala em processos físicos, fenômenos físicos, não existe essa mudança na constituição da matéria. Ela pode alterar, sim, seu formato, ela pode alterar seu tamanho, como, por exemplo, se eu pego uma folha de papel e eu rasgo ela ao meio, ela não deixa de ser uma folha de papel. Eu alterei ali o formato dela rasgando a folha, só que ela ainda é a folha de papel. Aqui não. O A, quando se juntou com B, ele não vira A novamente, ele vira AB, que é uma coisa diferente de A e é diferente de B também, tá bom? Então vamos lá. Considerando os seguintes processos, a gente tem a atração do ferro pelo ímã. Quando você tem um ímã e você coloca, vamos colocar aqueles ímãs bem de desenho. Quando você tem um ímã e aí você coloca um ferro e ele se atrai pelo ímã, existe uma atração, ele vai se aproximar do ímã, vai encostar ali no ímã, mas ele não deixa de ser ferro. Aí o ímã não deixa de ser ímã. Não existe uma mudança ali na matéria. Então, esse daqui é um processo que a gente vai chamar de físico. Vou colocar um F de físico, tá? Ou um F de falso. Combustão da gasolina. A combustão é um tipo de reação química. É uma reação que a gente chama de reação de queima. Eu vou dar um exemplo de combustão. Vou colocar aqui embaixo a combustão. Aqui ele fala a combustão da gasolina, né? A gente pode colocar aqui a combustão da própria gasolina, vai. Combustão da gasolina. Gasolina. Como é que é essa reação? Bom, eu vou, na verdade, colocar a combustão completa dela, tá? Tem também a combustão incompleta, mas não vem muito ao caso. Só para a gente conhecer, a gasolina, ela tem uma fórmula C8H18 como sendo a fórmula de sua molécula. Na verdade, é o componente principal que aparece aí na gasolina, tá? O octano. Porque, na verdade, a gasolina ela é uma mistura de moléculas, então existem moléculas diferentes dessa também. Mas a gente vai colocar aqui a molécula principal, que é o octano que está dentro da gasolina. Aí nós temos, numa combustão, uma reação entre a gasolina e o gás oxigênio. O oxigênio ele vai alimentar o fogo, afinal estamos falando de uma queima. E essa queima ela tem como produto dióxido de carbono, que é o CO2, mais moléculas de água. Então a gente tem na produção da queima da gasolina, CO2 e água. Aqui você percebe que o que você tem do lado dos reagentes e o que você tem do lado dos produtos são coisas diferentes. Logo houve uma mudança ali na constituição da matéria.
Essas equações químicas é sempre interessante que você coloque elas balanceadas. Balanceamento não é bem o tema da nossa aula de hoje. Eu vou colocar direto aqui quais são os balanceamentos, tá? Quais são, na verdade, os coeficientes estequiométricos. Eu teria duas moléculas, por exemplo, 2 mols de octano, reagindo com 25 mols de oxigênio para produzir 16 mols de CO2 e 18 mols de H2O. Então, esse daqui é o balanceamento da equação, só para ficar bonitinha mesmo. E é óbvio que é importante você saber disso para você fazer alguns cálculos quando você estiver estudando cálculos estequiométricos, tá bom? Então, essa é a combustão da gasolina, e aqui você percebe que você tem que ter uma mudança na constituição da matéria para que essa reação ocorra. Logo, aqui nós temos um processo que a gente pode chamar de químico. Vou colocar aqui um Q de químico. Desaparecimento de bolinhas de naftalina. Bom, neste terceiro caso, é quando você coloca, por exemplo, eu vou colocar aqui os números, né? Esse aqui é o número 1, essa daqui é a número 2. Vamos para a número 3, que é o desaparecimento das bolinhas de naftalina. Você coloca as bolinhas de naftalina, por exemplo, no armário para espantar baratas. Aquelas bolinhas, com o tempo, se você for lá observar elas, você vai perceber que elas estão diminuindo até que, pronto, sumiu a bolinha de naftalina. Isso acontece porque essa bolinha ela está passando do estado sólido para o estado gasoso, o que a gente chama de sublimação. Então está ocorrendo aqui uma mudança de estado físico da matéria. Esses risquinhos que eu estou colocando é como se ela estivesse sublimando, tá? Então, sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sem que você tenha que passar pelo estado líquido. E isso a gente chama de sublimação, e a sublimação é uma mudança de estado físico da matéria. Então, nós chamamos isso aqui de um processo físico. Lembrando, todos os processos de mudança de estados físicos da matéria são processos físicos, tá? Não são processos químicos, não tem reação química ocorrendo ali. Você só mudou, a naftalina só saiu do estado sólido para o estado gasoso, tá? Mas não muda, suas moléculas são as mesmas, só muda ali a proximidade das suas partículas. Vamos para o quarto caso. No quarto caso nós temos aqui o ferro, né? Por que eu vou falar ferro? O prego geralmente é feito de ferro. Então a gente vai pegar o ferro para representar o prego, tá? Do que ele é feito. O enferrujamento ele é uma reação que vai estar ocorrendo no prego. Vamos dar uma olhada como que é essa reação. Só de eu falar que é uma reação, você já percebe que é um processo químico, né? Uma reação química que está ocorrendo aí. Eu vou colocar já uma reação global. Essa reação ela ocorre em algumas partes, mas fundamentalmente, não, eu vou falar assim, ela é uma reação que ocorre em etapas, só que a etapa global, que seria, se você somar todas as etapas, você teria isso daqui. O ferro, ele reage com o oxigênio que tem no ar e com a água, que é a umidade do ar também, tá? A água que está no ar, formando aqui o ferro, na verdade o hidróxido de ferro 3, que é esse cara aqui, FeOH3. E como na reação acima, a gente vai colocar ela balanceada. Eu precisaria de 2 mols de ferro para 3 sobre 2 de oxigênio, 3 mols de água e também 2 mols de hidróxido de ferro. Aqui a gente está falando sobre a ferrugem que foi formada a partir desses meus reagentes. É claro que você só observa no dia a dia o ferro que está ali. Você vê o prego, mas você não percebe que aquele prego ali está sobre o efeito. Bem feito esse prego, mas tudo bem. Você não percebe que esse prego que está ali, ele está sobre o efeito de oxigênio que tem no ar e da umidade. E essa umidade e o oxigênio, eles reagem com o ferro, fazendo com que ele forme esse hidróxido de ferro aqui. E aí você observa que o ferro ele começa a ficar com ferrugem, tá? Que é o produto que nós temos na nossa reação. Então, o último processo, você também percebe a mudança de reagente para produto, a mudança na constituição da matéria, logo é outro processo químico. Temos como processos químicos o 2 e o 4. A alternativa correta para essa questão fala em 2 e 4 aqui na letra D de dado. 2 e 4, alternativa correta.
Bom, pessoal, basicamente é isso. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso você tenha gostado, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.